instrumento pesado batendo em uma parede, ou num solo oco. Às vezes, esses sons eram tão fortes que acordavam a todos. Em outras ocasiões, mal se podiam perceber. Certa noite, foram tão violentos que o clérigo, apesar de já acostumado a ouvi-los e desprezá-los, saltou do leito e correu para o alto da escada, na convicção de ter sido a porta de entrada violentamente arrombada. Outra feita, quando ia deitar-se, as pancadas foram tão fortes e continuaram por tanto tempo, que teve de ir à porta da frente, abrir e sair à rua, para ver o que havia. Ainda outra vez, os sons se prolongaram muito, parecendo vir da cervejaria ou da adega contíguas, e obrigando o clérigo e 2 irmãos a irem colocar-se de observação, 2 na cervejaria e 1 na adega. Tudo cessou então, mas, depois ouviam-se de novo os sons, como se viessem debaixo do solo, de uma profundeza de 50 metros. Muito trabalhamos, diz o clérigo, para reconhecer a causa desses ruídos. Tudo foi inútil. Um antigo e vasto cano que passava por baixo da casa podia, como supusemos, ter alguma conexão com o fenômeno. Examinamo-lo perfeitamente, mandando um homem percorrer de um a outro extremo, e os ruídos continuaram como anteriormente. A causa desses fatos que aqui se dão há mais de 20 anos, diz o sacerdote, está ainda para nós envolta em trevas. A extensão do tempo em que o fenômeno se tem produzido, o fato de, por todo esse tempo, todos os criados terem sido substituídos e o cuidado com que temos estudado o assunto, quando todos, exceto o observador, já estavam recolhidos aos seus leitos, afastam dessa questão qualquer possibilidade de embuste, e convence a todos de não se poder encontrar uma explicação razoável em qualquer hipótese. Os sons produzidos pelas causas usualmente apresentadas não se assemelham aos ruídos peculiares e assustadores, que aqui ouvimos. Uma outra fase do fenômeno, mencionada pelo clérigo e pelo capitão Fraser, tinha um caráter singular. Quando o sacerdote era ainda jovem, estando a passar as férias em casa, foi uma noite despertado por um ruído forte, semelhante ao que produziria um carro carregado de pesadas barras de ferro, movendo-se na estrada vizinha, por baixo das janelas. Ele correu à janela, a lua brilhava, mas nada viu, apesar de o ruído continuar ainda por algum tempo. Quando na manhã seguinte narrou o sucedido, todos se riram da sua inquietação. Esse incidente já estava quase apagado da sua memória, quando, 11 anos depois, foi singularmente relembrado. Um tio, visitando a família, foi dormir na mesma câmara e na manhã seguinte, contou durante o almoço que fora despertado à noite pelo barulho de um carro carregado de barras de ferro, rodando sobre o cascalho da estrada, por baixo das janelas, e que levantando-se e abrindo a janela, nada pudera ver, que, então, se deitara de novo, crendo na possibilidade de haver sonhado, que se conservara acordado cerca de meia hora, e ouvia então distintamente reproduzir-se o mesmo barulho. Agora, pensou, não tenho mais dúvidas e certo de saber o que era, correu à janela, abriu-a e teve de retirar-se de novo, mistificado e desapontado. Nada viu. Este incidente é atestado em documento separado, passado pelo mesmo cavalheiro. Ele aí diz que o fato se deu às 3 horas da manhã, no dia 1 graus de setembro de 1840. 3 jovens senhoras residentes na casa, também atestam a realidade desses sons. O capitão Fraser, tendo ali passado uma noite, a fim de estudar essas visitas noturnas, assim descreve os ruídos que ouviu. Parecia-me que batiam nas paredes com um martelo ou malho envoltos em flanela. No começo, os golpes eram mais lentos, separados por intervalos bem distintos, depois, tornaram-se mais rápidos, e, afinal, sem obedecer a uma regra, se produziam ora lenta, ora rapidamente. Não pareciam vir sempre do mesmo ponto da casa, mas às vezes de muito longe, outras de muito perto. Eram mais estrondosas do que eu esperava, e creio que, se estivesse fora de casa,
ainda os poderia ouvir. Aí demorei-me 3 dias e, em 2 das 3 noites, ouvi os mesmos ruídos. Afigurava-se-me que se moviam pela casa, vindo às vezes tão perto que eu esperava ver abrir-se a porta e entrar alguém. O ruído geralmente continuava com intervalos, por cerca de 2 horas, colocando-se os intervalos entre grupos formados cada um de 5 pancadas. Estas não eram igualmente fortes, e só no começo se notava regularidade nos intervalos que as separavam. A mim, esses sons pareciam tornar-se fortes ou fracos, não pela variação da intensidade dos choques que os produziam, mas pela distância de onde vinham. A opinião de outra testemunha combina com a minha, neste particular. Em vão, tento formar a mais simples conjectura acerca da causa de tudo isso. O sacerdote que ocupava a casa ao que se refere o capitão Fraser, contou-lhe o resultado das investigações feitas pela família a respeito dos antecedentes da casa, como se segue. Informaram-me alguns dos mais antigos habitantes da paróquia, que esta casa fora outrora ocupada por um cavalheiro de caráter excêntrico e variável. Esse homem, na mocidade tinha viajado muito pelo continente. Visitou a Itália e daí trouxe um criado italiano, tipo bem caracterizado. Eles viviam reclusos e, depois de certo tempo, suspeitosos rumores começaram a correr a seu respeito e do que se passava na casa, apesar de nada se afirmar definitivamente contra o cavalheiro, a não ser a sua grande avareza. Afinal, morreu ou desapareceu, não me recordo bem, e, logo começaram a ser ouvidos esses ruídos. A legenda corrente dizia que ele tinha sido emparedado pelo criado italiano, e assim morrido dentro da parede de alguma das salas, ou da adega. Na família chamavam a isso espírito perturbador. A inconveniência dessa fama, disse o clérigo ao capitão Fraser, tem sido grande e nos impede de encontrarmos criados que nos queiram servir. Nas conversações, em geral, todos evitam falar nesse assunto. Agora, pedindo ao leitor um pouco de atenção, perguntarei: que podeis alegar racionalmente para pôr de parte uma evidência como esta, da origem ultramundana? Nada direi da legenda nem da identidade do espírito perturbador que causava essa desordem. Olhai para os fatos somente. Qual a teoria capaz de os explicar? O clérigo não nos dá o seu nome, porque vos surpreendeis. Podereis afirmar que, em idênticas circunstâncias, daríeis o vosso nome há 30 anos. O outro clérigo, que dá o nome, franqueou, naquele tempo, a casa misteriosa em que residia, aos investigadores sérios. A recompensa que teve foi ver os seus motivos desvirtuados e a sua reputação atacada, o que nada tem de animador. O Major Moore afirma que o clérigo anônimo é um cavalheiro digno de todo respeito e de uma impecável veracidade, e o sobrinho do Major, Capitão Fraser, durante a visita de 3 dias à casa endemoniada, encontra ali todos os esclarecimentos próprios para justificar o que ele testemunha. Se, como penso, repelis como monstruosa a suspeita de que esses 3 cavalheiros, todos profissionais conhecidos, um deles membros de eminente sociedade, se tenham combinado para sustentar em público, sem motivo concebível, um tecido de mentiras, como podereis explicar esses fatos não admitindo mais que a origem mundana? Terá havido um embuste? Que é que eles buscavam fazer crer? Tais são as perguntas usualmente feitas pelos adeptos da hipótese materialista, quando se trata de tais fenômenos. Parece não terem outras. Um embuste. Achareis, se bem considerados o assunto, que essa suposição é ainda mais monstruosa que a primeira. Quase todas as noites observei os fatos, e isso durante 20 anos, foram as palavras do clérigo. Em 2 das 3 noites, o capitão Fraser testemunhou o fato, e sua duração era de 2 horas. 2 noites sobre 3, em 20 anos, perfazem quase 5.000 noites. Assim, alguém, por travessura ou por maldade, como quiserdes, dispôs-se a vagar por uma casa,
horas seguidas, com o fim de perturbar o sossego de uma família 4 ou 5 vezes por semana, durante um tempo correspondente à metade de uma vida humana. E os golpes que produz são tão atroadores que podem ser ouvidos de fora da casa. E esse alguém se move pela casa, incomodando os outros, sem ser descoberto, durante 20 anos. Seria algum criado autor desconhecido? Não. Todos eles tinham sido substituídos no decurso desse tempo. Seria algum membro da família? Como? Prejudicar-se a si mesmo, intimidar os criados e fazer propagarem-se tão desagradáveis boatos na vizinhança. Seria algum vizinho? Eis um absurdo. Havia um acúmulo de dificuldades a vencer. Somente no tempo de residência do clérigo, o fato se reproduz durante 20 anos, porém, remontando a corrente do tempo, acharemos, segundo o testemunho unânime dos mais antigos habitantes, que isso já vinha de 100 anos antes. Quem será esse perturbador centenário, da paz de um lar doméstico? Peço ao leitor, que reflita sobre isso e indague de si mesmo se a teoria da origem ultramundana é tão inaceitável, que, para se lhe escapar, devamos recorrer a quanta extravagância se possa imaginar. Neste ponto do nosso livro, talvez algum leitor queira saber que progresso fizemos nesse sentido. Apesar de reconhecer que já temos provas suficientes de, pela intervenção de um médium, se produzirem toques de campainhas e ruídos, cuja causa ocasional só possa ser atribuída racionalmente a uma fonte ultramundana ou espiritual, o leitor pode desejar saber o que lucramos com isso. Pode ainda sugerir que a evidência do além, através das revelações espirituais, é intrinsecamente tão solene e reverente, que nos não deveria ser dada por toques de campainhas e pancadas nas paredes, fenômenos esses de um caráter frívolo e extravagante. Posso responder, de um modo geral, que nada, nas obras da natureza que contemplamos, por insignificante que julguemos, é inútil aos olhos daquele que, com vista igual, do céu contempla a morte de um herói ou de um fraco verme imundo, e vê desfeitos, pela mesma sorte, o átomo, um sistema, o pó e um mundo. Mas, dizei-me, além da grande verdade que o fato veio demonstrar, que havia de solene e reverente na queda de uma laranja da árvore que a produziu, uma criança, vendo-o, bateria palmas, um campônio inculto concluiria que a colheita do seu pomar estava madura, mas Newton sugeriu a lei que regula o curso dos planetas e governa metade dos fenômenos naturais que sucedem no universo. Quanto ao que se pode ganhar com a prova de incidentes semelhantes àqueles que Soltei apresenta, quando, na sua vida de Wesley, trata de desordens análogas sucedidas no curato de Samuel Wesley, e dos resultados bons que daí podemos colher, diremos que ganharíamos bastante se um só desses infelizes sépticos, que nada descobrem além da limitada esfera da existência mortal, fosse, pela bem firmada evidência dessas histórias, consideradas frívolas e inúteis, levado a crer na imortalidade. Adiantemos mais. Não estamos habituados com essa comunicação dos dois mundos. Foi somente agora que os habitantes de um deles começaram a ter uma percepção clara dos do outro. É certo que, algumas vezes, atribuímos as aparições aos imortais que vinham visitar-nos na Terra, mas, nem mesmo aqueles que desejavam sinceramente acreditavam na outra vida, desconfiavam que a classe mais elevada dos que aqui deixaram amigos e parentes, continuassem ainda a lhes votar simpatia. Hoje, possuímos a segura evidência, como se vê mesmo nestas páginas, de que eles com frequência desejam ansiosamente convencer-nos, fora de toda negativa possível, da continuação de sua existência, do seu bem-estar, do seu imperecível amor. Essa evidência nos patenteia que eles com frequência buscam comunicar conosco, vezes por afeição, vezes por outros motivos, e que encontram dificuldades no efetuar tal comunicação, dificuldades essas sabiamente interpostas, não a duvidemos,
Porque se a comunicação espiritual fosse tão comum como as que aqui temos uns com outros, ninguém trabalhava mais, nem teria aspirações neste mundo tosco e variável. Eles procuram, de tempos a tempos, visitar-nos, mas, vindos do mundo espiritual e não podendo ser vistos nem ouvidos por nossos sentidos ordinários, como podem denunciar-nos sua presença? Como atrairão nossa atenção? De que modo o viajante que chega, à noite, diante de uma habitação já fechada, procura despertar os moradores e anunciar-lhes sua presença, a não ser por pancadas ou toques de campainhas? Que certeza temos nós de que os textos da Escritura não sejam conhecidos e aplicados no outro mundo? Cremos que, nessas desejadas regiões de imortal amor, tem toda a aplicação às palavras de Jesus: buscai e achareis, batei e vos abrirão. Os habitantes da mansão a que aporta esse visitante, nada havendo nas trevas, podem a princípio não atender aos sinais por aqueles dados, e o peregrino então se retira desconsolado. Assim, provavelmente aconteceu milhares de vezes, antes que alguém se aventurasse a buscar o significado desses ruídos. Os homens desconfiavam que eles eram produzidos por um ser inteligente, mas, ou temiam interrogar essa inteligência, ou desesperavam de obter qualquer resposta, pois lhes tinham ensinado que a comunicação espiritual que se dera nos tempos passados era hoje impossível, ou proibida. Foi isso que aconteceu nos casos relatados neste capítulo. Em muitos, ou possivelmente em todos os casos citados, alguns espíritos desejavam comunicar-se com a Terra, como no caso da governanta arrependida, cuja história já narramos, mas tiveram de retirar-se desapontados. Nos primeiros dias, as testemunhas das manifestações espirituais estavam no caso do povo da praia Galileia, ao qual de uma barca Jesus falava em parábolas, e do qual disse: ouvindo, não ouvem nem compreendem. A colheita não estava madura. O tempo não era chegado. Deixar que vos diga ainda algumas palavras a respeito da aparente trivialidade de algumas manifestações espirituais. Capítulo 4. Frivolidade aparente de alguns fenômenos espíritas. Em aviso aos autores dramáticos, Horácio ensina que não é conveniente fazer-se intervir a divindade senão em casos dignos dessa intervenção. Se Deus interviesse diretamente, isto é, se o milagre existisse, o poeta teria razão de falar assim. Aquilo, porém, que interpretam como milagres, se manifesta frequentemente, como o arco-íris, realmente, com menos aparência de proveito que este, porém, com mais capacidade para despertar a esperança no coração do homem, para dar a este uma prova suficiente da não intervenção direta de Deus. O Conde Butler de Beauchamp. Thomas, depois Lord Erskine, apesar de haver adquirido relativamente tarde a sua elevada posição social, foi no começo do presente século um dos seus mais brilhantes ornamentos. Elevado por seus merecimentos a membro da Câmara dos Pares e feito chanceler na administração de Grenville, ele, por seu caráter reto e sagaz, inspirava geral confiança. Morreu em 1823. No ano de 1811, primeiro que se seguiu a elevação do príncipe de Gales, mais tarde Jorge IV, ao cargo de regente, Lord Erskine e a duquesa de Gordon fizeram uma visita à senhora Morgan, celebridade literária assaz conhecida. Então, diz a senhora Morgan, a duquesa contou-nos uma história muito curiosa e romântica, de dupla vista, acontecida em sua família, a qual, se me não converteu, ao menos divertiu-me muito, pois que o modo comovente com que a história foi contada garantia a sinceridade da narradora. Ela continua assim. Também eu, disse Lord Erskine, acredito na segunda vista, pois fatos dessa ordem comigo se têm dado. Quando jovem, estive algum tempo ausente da Escócia. Na manhã de minha chegada a Edimburgo, ao sair de uma livraria, encontrei um velho despenseiro de minha família, que me pareceu muito mudado, pálido, abatido e sombrio como um fantasma. Oh!
Velho, disse-lhe, que fazes por aqui? Respondeu, queria ter a honra de vos encontrar para pedir a vossa intervenção junto ao Senhor, vosso Pai, a fim de receber a soma que me ficaram devendo no último pagamento. Impressionado com aquele olhar e pelos seus modos, convidei-o a entrar em casa do livreiro a cuja porta nos achávamos, mas, quando me voltei para falar-lhe, havia desaparecido. Recordei-me de que sua mulher vivera na antiga cidade, bem como do local e da casa que ocupava quando, ainda menino, tinha visitado muitas vezes. Dirigindo-me para ali, encontrei a velha imersa na tristeza da sua viuvez. O marido tinha falecido alguns meses antes, e no leito de morte lhe dissera que o despenseiro de meu pai o havia lesado no pagamento do salário, mas, quando o Sr. Tom chegasse, iria reclamar o que lhe era devido. Prometi fazê-lo e pouco depois cumpri a promessa. A impressão conservou-se indelével em minha alma e sou extremamente cauteloso para negar a possibilidade das visitas sobrenaturais, da ordem daquelas que a senhora duquesa verificou no seio de sua própria família. O modo como a talentosa senhora nos conta essa história, parece próprio a ser recebida e interpretada pelos investigadores sinceros como uma grande lição. A senhora Morgan, seguindo os ditames do persistente cepticismo que os homens e mulheres de certa reputação social costumam adotar ou afetar, e com a ideia preconcebida de que isso ia de encontro ao que ensina o mundo esclarecido, ou, em uma palavra, ser uma superstição à crença nas aparições, limita-se a reproduzir a narrativa de Lord Erskine, atribuindo-a, como ela própria diz, abusões e reminiscências de antigas impressões. Ela afirma que a narradora lhe parece sincera, e que Lord Erskine acredita nessa estranha história, o que não é mais que uma estranha aberração da inteligência, a menos que não seja estranha aberração da verdade. Contudo, afirma que ele crê. Que modo original esse de se ocupar de fatos asseverados pelos outros. Um cavalheiro distinto, cujo mérito é reconhecido pelos melhores juízes do mundo e cuja fidedignidade não pode ser posta em dúvida, contou que em certo dia e lugar determinados, viu e ouviu, que o fantasma que viu tinha a aparência de uma pessoa que conhecera em vida e havia falecido alguns meses antes, que essa aparição falou-lhe de uma coisa de que ele não tinha o menor conhecimento, porém, que depois de indagar, ficou sabendo ser verdadeira. Fato este que preocupara a alma do falecido, até o momento da sua separação do corpo. Ora, admitidos esses fatos, o que se deve inferir aqui, em certas circunstâncias que ainda não podemos determinar, aqueles que passaram pela transformação da morte, continuando a interessar-se com o que diz respeito à terra, podem, por algum tempo, intervir ocasionalmente nos negócios desta, como, por exemplo, trabalhando para a reparação de uma injustiça. Mas, em vez de admitir essa intervenção, em vez de aceitar essa desinteressada evidência vinda da parte de uma testemunha reconhecida como sincera, e cuja eminente capacidade ninguém no mundo põe em dúvida, que vemos uma senhora conhecida no mundo, atribuir tudo isso a abusões e reminiscências de antigas impressões. Assim, é desprezado o testemunho humano como coisa vã e inútil. É tempo de ficar assentado que a hipótese da intervenção dos espíritos tem o direito de ser estudada seriamente, e de que nesse estudo não nos podemos afastar das regras de uma demonstração científica. O Lord Erskine, saindo, certa manhã de uma livraria em Edimburgo, esbarrou com a aparência de um antigo fâmulo da família, morto alguns meses antes, ou ele mentiu. O Lord Erskine ouviu palavras que lhe pareceram pronunciadas por essa aparição, referentes a um fato determinado, do qual resultara um prejuízo ao falecido fâmulo, ou ele mentiu. Ou, finalmente, Lord Erskine certificou-se, pelo interrogatório por ele mesmo feito à viúva desse fâmulo, de que este em seu leito de morte se ocupara do mesmo fato que a aparição lhe referiu, ou ele ainda uma vez mentiu. Mas o resultado foi que se reconheceu que o falecido havia sido lesado, sua viúva foi reembolsada do que se lhe devia, a menos que esse fato,
atestado por Lord Erskine, também não seja uma mentira. Mas, a própria Sra. Morgan assevera estar convencida de que Lord Erskine não mente. Em si mesmo, isto pouco é. Milhares e milhares de idênticos casos, de pequenas injustiças se dão e passam sem ser registrados nem noticiados. Para a viúva, sem dúvida se tratava de uma coisa séria, mas, não julgo que algum homem, por sensível que seja, admita houvesse aí motivo para uma intervenção da divindade. Por esse modo, sendo real o que disse Lord Erskine, uma aparição é um fenômeno natural. Há, contudo, casos em que a trivialidade do resultado de fenômenos claramente reconhecidos de caráter espiritual é mais aparente, ainda, que no exemplo precedente. Eis predição de uma simples futilidade. Na primavera de 1853, um jovem cavalheiro muito meu conhecido e ao qual chamarei Sr. X, que não é espírita e nunca prestou atenção aos fenômenos espíritas, teve um sonho notável. Ele morava em uma casa comercial de retalho, na Rua Segunda, em Filadélfia. O sonho foi que no dia seguinte, ao meio-dia, venderia certa porção da mercadoria conhecida com o nome de Fazenda de Verão, no valor de $150. Indo para a loja na manhã seguinte, narrou o sonho, entre 8 e 9 horas, a um jovem escriturário do estabelecimento. É um disparate, exclamou este, um impossível. Sabeis perfeitamente que nunca freguês algum comprou tal porção dessa fazenda, em 10 anos. O Sr. X concordou, e, em aditamento, lembrou que segundo o sonho, era ele mesmo quem tinha de efetuar a venda. Aconteceu, porém, que não era ele quem se achava na seção onde o artigo tinha de ser vendido, mas um outro, e só na ausência deste seria ali chamado acidentalmente. Era tal a impressão produzida pelo sonho que, à medida que a hora se aproximava, o Sr. X sentia-se muito nervoso e sua agitação cresceu quando, pouco antes do meio-dia, o outro foi obrigado a ausentar-se e ele teve de substituí-lo. Quase exatamente ao meio-dia, entrou um freguês, aproximou-se do balcão e pediu Fazenda de Verão. O Sr. X empalideceu e quase não teve a necessária presença de espírito para fazer descer o pacote. O comprador declarou que o pedido era para satisfazer a requisição de uma instituição pública, e a quantidade pedida importou em 158 ou $155, não estando bem lembrado o Sr. X. Foi ele próprio que me referiu o fato, e conheço bastante o seu caráter para assegurar que todas as particularidades que cita devem ser aceitas com toda a confiança, que a sua palavra não pode ser posta em dúvida, quando me afiançou, depois do caso passado, não se ter dado antecedentemente qualquer coisa que lhe fizesse imaginar estar alguém precisando de tal porção dessa fazenda, ou que lhe indicasse a mais remota probabilidade de se efetuar uma tal venda. Nesse caso, as minudências de tempo, lugar e mais circunstâncias, a imprevista retirada do empregado, a especificação da mercadoria e a desusada quantidade pedida, cuja importância se conformava tanto com a anunciada, são de tal ordem que somos forçados a pôr de parte a ideia de uma coincidência casual. No caso Erskine, pode-se compreender o motivo pelo qual se manifestar o espírito do fâmulo, idêntico ao que se descobre na maioria de tais casos, uma atração para os seus afeiçoados. Aí, ele exprime de um modo humilde a sua ansiedade, como a faria um criado escocês daquele tempo, por ver a mulher mergulhada na sua pobreza e viuvez, receber o que lhe pertence. Aqui, porém, não se encontra a mínima frase sobre os anelos do verdadeiro amor. No caso de Filadélfia não se pode imaginar um motivo qualquer de atração, visto que a predita venda, particularizando a importância, hora e dia, não tinha uma consequência para pessoa alguma, a não ser unicamente como prova de que o dom da profecia, um daqueles que Paulo mencionou nos primeiros dias da Igreja cristã, é um fenômeno que ainda hoje se manifesta, e nada tem de miraculoso. Parte terceira. Manifestações físicas.
Capítulo 1. A tipologia espírita. Não é difícil, quando há tempo, paciência e amor à verdade, que qualquer pessoa se convença, vencidas todas as dúvidas possíveis, de que o que chama ruídos espíritas é, como a faísca elétrica, um fenômeno real, com importantes consequências. Esses estranhos ruídos podem ser com tanta segurança atribuídos a seres de uma outra esfera, como a faísca de uma botija de Leyden se identifica com a luz do relâmpago. Eles se produzem, como a misteriosa faísca, em determinadas condições, mas não podem, contrariamente ao que se dá com estas, responder ao nosso apelo em qualquer momento, porque, sendo espiritual a sua origem, não estão às ordens do homem. As condições em que se apresentam são às vezes de um cunho pessoal, outras vezes de cunho endêmico. Ocorrem com mais frequência e persistência em certas localidades do que em outras, são ouvidos muito mais frequentemente em presença de certas pessoas chamadas médiums ou sensitivos, que na de outras. Sua força usualmente cresce com o concurso das circunstâncias locais e pessoais. Tenho-os ouvido como pequeno ruído de relógio, e como de pancada atroadora. Já os ouvi não só na América do Norte, mas também na Inglaterra, na França e na Itália. Ouvi-os à plena luz do dia e no escuro, é certo que mais violentos no último caso. Tenho-os ouvido em minha própria casa e em centenas de outras, no mar e na terra firme, no parquete e em barcos de vela, nas matas e nas praias do mar. Em nenhuma ocasião, porém, testemunhei esse maravilhoso fenômeno em tão variadas condições e com resultados tão satisfatórios como na presença dos dois membros da família, em cuja morada, na parte ocidental de New York, fenômeno se manifestou pela primeira vez, isto é, na presença da mais velha e da mais jovem das filhas da Sra. Fox. A faculdade mediúnica ou, para melhor dizer, o dom do sensitivismo espiritual era hereditário nessa família. Em Leah Fox, a Sra. Underhill, e em Katy Fox achei que as manifestações dessa força, ou dom tipológico, eram mais pronunciadas e fáceis de ser obtidas que em qualquer outra pessoa do meu conhecimento, aqui ou na Europa. Pelo fato de essas damas e o Sr. Underhill me facilitarem bondosamente esse estudo, tive o desejo de testemunhar não só esse, como outros fenômenos espíritas, com as maiores precauções contra as decepções, bem entendido que tomava essas precauções por causa dos outros, antes que para remover qualquer suspeita do meu espírito. Nunca, no estudo que com elas fiz, descobri o mais simples motivo para crer que o móvel de seus atos fosse outro a não ser o da descoberta e reconhecimento da verdade. No outono do mesmo ano em que publiquei o Footfalls, 1860, aceitei um convite do Sr. Underhill para passar 1 ou 2 semanas em sua casa, a fim de ter melhor oportunidade de investigar esse e outros fenômenos conexos. Para uma das minhas primeiras experiências sobre o fenômeno das pancadas, pedi a Sra. Underhill me acompanhasse ao outro lado da casa, e, começando pelos compartimentos inferiores, pedi que os ruídos se fizessem ouvir no solo, nas paredes, no teto e em diversas peças da mobília. A cada um dos pedidos, a resposta foi dada prontamente e os ruídos eram fortes para serem ouvidos da sala vizinha. Perguntei se podiam fazer-se ouvir nas grelhas de aço e no mármore da chaminé. Os sons se produziram bem distintos, porém, menos agudos, como se fossem abafados. Depois, abrindo uma das portas de comunicação, colocando-me de modo a poder observar as duas salas e pousando a mão sobre uma das portas, roguei à Sra. Underhill que se colocasse a alguma distância, de modo que estendendo seu braço, pudesse tocar a porta com a ponta dos dedos. Depois de 2 ou 3 segundos, soaram na porta golpes tão fortes como se produzidos pelos nossos dedos de mão fechada, vibrando a matéria de modo sensível à minha mão, que eu pousava nela, como se recebesse um forte soco. Quando atravessamos o corredor e subimos a escada, não mais tivemos necessidade de pedir golpes, eles soavam sob os nossos passos,
quando caminhávamos, nos degraus e corrimãos quando subíamos, assim como em vários pontos da sala de visitas e outros compartimentos do segundo andar, dando-se o mesmo na escada que leva ao terceiro andar e nos compartimentos deste. Era evidente que na presença da senhora Underhill os sons se produziam em qualquer ponto da casa. Busquei particularmente o número de pancadas e a resposta foi sempre exata. Os sons eram peculiares, não podendo ser imitados com o choque de um martelo, do nó dos dedos ou qualquer outro objeto. Pareciam mais ou menos abafados. Repeti muitas vezes essa experiência com a senhora Underhill e com sua irmã, em diversos compartimentos da casa, e sempre obtive o mesmo resultado. Com outros médiums as respostas eram mais ou menos prontas, e, muitas vezes, só vinham pela mesa, ao redor da qual estávamos assentados. Deixando de parte, por ora, centenas de provas que nos demonstram que uma inteligência oculta dirige esse fenômeno e por ele nos fala, tratemos do seu aspecto físico. Na água e na madeira viva. A 10 de julho de 1861 segui com alguns amigos de New York, em barco a vapor, para uma excursão às montanhas de Neversink, fazendo parte da companhia o Sr. Underhill e sua mulher. Ocorreu-me, em viagem, a ideia de perguntar à Sra. Underhill, se ali poderíamos obter fenômenos tipológicos. Imediatamente os golpes se fizeram ouvir, primeiro, no convés e depois no barco de madeira em que eu estava sentado e cuja vibração senti. De tarde, todos nós passamos para um barco de 14 a 20 pés de comprimento, e ainda aí por sugestão minha, ouvimos os sons das pancadas no tombadilho, no interior da peça ou quilha, em todos os pontos do costado, onde desejássemos ouvir-as. À noitinha, subimos um outeiro que ia ter ao farol, situado ao lado da hospedaria. Na volta, passando através do matagal da praia, propus-se experimentasse se as pancadas podiam fazer-se ouvir no solo e logo as ouvi claramente, vindas do interior do terreno que pisávamos. Era um som surdo, qual o dos golpes feridos sobre a terra. Então, pedi à Sra. Underhill que tocasse uma das árvores com a ponta dos dedos, e aplicando o ouvido contra a árvore, ouvi as pancadas vindas do interior da casca. Isto foi verificado por outras pessoas da comitiva. Regressando pela manhã, noutro vapor, ouvimos os golpes na balaustrada da coberta e mesmo no interior de um pequeno bote metálico, que se achava sobre a água. A seguinte experiência julgo que só por mim foi tentada. Vibração de um recife na costa do mar. A 24 de agosto de 1861, aceitei um convite dos senhores S.U., de New Rochelle, aldeamento costeiro da praia ocidental de Long Island Sound, para passar com eles o dia seguinte, em companhia do senhor e da Sra. Underhill. Na tarde de 25, o senhor o conduziu-nos no seu carro através da pitoresca região que se estende ao lado do povoado, tomando assento no carro ele, sua mulher, a Sra. Underhill e eu. Nesse passeio, chegando junto da praia, num ponto onde havia recifes obliquamente estendidos debaixo d'água, acudiu-me a ideia de se nos oferecer ali uma excelente oportunidade para fazer importante experiência. Perguntei à Sra. Underhill se já tinha tentado obter o fenômeno da tipologia na costa do mar. Não, disse ela, nunca. Julgais possamos consegui-lo? Perguntei. Ainda não achei um lugar, respondeu, onde esses fenômenos me falhassem, por isso, ouso dizer que é possível. Ouvimos logo, no fundo do cano, 3 pancadinhas, sinal convencionado de assentimento. Apeamos a fim de fazer a experiência. O rochedo onde ficamos, não era isolado, conquanto destacado, ele fazia parte de uma vasta e firme massa de rochedos, cobrindo uma superfície pouco mais ou menos de 50 metros quadrados, e, depois de mergulhar abruptamente, ia surgir adiante, havendo também outros recifes espalhados. Estamos a uma distância de 30 pés do mar e, como a viração era branda, as ondas não nos alcançavam.
Achando-me no rochedo, ao lado da senhora Underhill e perguntando-lhe pelos golpes, ouvi distintamente seu choque, dominando o ruído produzido pelas ondas, repetindo-se o fenômeno muitas vezes. Então as senhoras Underhill sentaram-se e eu, buscando a parte mais baixa do rochedo, apliquei o ouvido contra o solo e dentro de poucos segundos, os golpes foram ouvidos, como vindos do interior da própria substância da rocha, abaixo do meu ouvido. Busquei verificar o fato pelo tato e, colocando a mão no solo, a uma distância de poucos pés do lugar em que se achava a senhora Underhill, ouvi os ruídos e ao mesmo tempo senti, a cada golpe, uma ligeira mas bem distinta vibração, ou estremecimento do rochedo. Esse estremecimento bem acentuado, acompanhava cada golpe. Eu já os havia ouvido por 2 vezes, quando um novelo de ondas veio com seu rumor interromper-me. Sem comunicar-lhe o que havia observado, pedi ao senhor o que colocasse a mão no solo. Oh! Exclamou ele, todo o rochedo vibra. Durante todo esse tempo a senhora Underhill conservara-se completamente tranquila. Terá sem dúvida observado que foi por sugestão minha que se fez essa experiência sobre um rochedo. Desde esse dia, julguei não mais precisar de provas da tipologia espírita. Antes dessa experiência, contudo, quando buscava convencer-me, obtive outras provas de que ainda não fiz menção. Na experiência acima citada, apelei para 2 sentidos, audição e tato. As provas que ainda não mencionei foram evidenciadas por um terceiro sentido, usualmente considerado como de todos o mais seguro. A visão no fenômeno da tipologia. Em 22 de fevereiro de 1860 efetuou-se, à tarde, uma sessão em casa do Sr. Underhill. Além do Sr. Underhill, sua mulher, Katy Fox e eu, estavam presentes os velhos pais do dono da casa, veneráveis modelos de quaquer puro e primitivo, ambos profundamente interessados no que se estava fazendo. Durante a produção das pancadinhas espíritas, apagou-se a luz do gás e juntamos as mãos formando cadeia. Bem depressa vimos ao alto da sala luzes flutuantes, de um aspecto fosforescente. A princípio, eram pequenas e apenas visíveis, mas, depois foram crescendo até adquirirem a grandeza e conformação de mãos, não se distinguindo, porém, a posição dos dedos. Essas luzes mostravam-se comumente no começo, rente ao solo, por detrás e entre os lugares ocupados por Leah e Katy. Depois elevavam-se, ora até a altura de uma, ora até de outra das 2 irmãs. Uma dessas luzes chegou a tomar proporções de cabeça humana. Nenhuma me tocou, apesar de uma se aproximar a distância de poucas polegadas. Outra, descreveu círculos no ar, justamente acima das nossas cabeças. Depois de flutuar em breve tempo no ar, usualmente pareciam voltar para as 2 irmãs. Enquanto nossas mãos estiveram unidas, olhei para debaixo da mesa e vi luzes, por 10 ou 12 vezes, presas ao solo ou flutuando acima dele. Uma vez, quando olhava atentamente uma dessas luzes com dimensões de um punho pequeno, vi erguer-se e cair como se fosse um martelo, com o qual ferisse o solo. A cada um desses movimentos correspondia forte pancada. Era exatamente como se mão invisível empunhasse um martelo luminoso, batendo no soalho. Desejando então obter uma prova segura de que a visão não procedia de intervenção humana, perguntei mentalmente: poderá o espírito, com a mesma luz, dar 3 pancadas? Deu-se logo o fato, e, depois de pequeno intervalo, repetiu-se. Outra vez, quando a luz era visível e eu tomava nota da sua correspondência com os sons, um dos presentes disse: podereis bater com menos força. Quase imediatamente vi a luz diminuir e mover-se contra o soalho, produzindo um som brando e abafado, mas perfeitamente distinto. Outra ocasião, no outono do ano seguinte, obtive ainda manifestações mais notáveis. Tocado pela força que produz as manifestações espirituais,
Na tarde de 12 de junho de 1861, tendo chegado havia 2 dias a New York com incumbência de comprar armas para o estado de Indiana, fui inesperadamente à casa do Sr. Underhill e lhe propus fazermos uma sessão espírita. Sabendo que eu colegia materiais para escrever um livro, ele e a mulher prontificaram-se a atender-me de boa vontade. Para obter maior tranquilidade, subimos para um compartimento do segundo andar, achando-se presentes o Sr. e Sra. Underhill, o Sr. Gilbert, cavalheiro idoso e velho amigo da família, que ali chegara ao correr da tarde, e eu. Logo depois de havermos tomado assento, nos disseram por pancadas: ide para a sala contígua. O invisível referia-se ao quarto de dormir do Sr. Underhill. Ali chegados, assentamo-nos ao redor de uma pequena mesa retangular, ficando o casal Underhill à minha esquerda e o Sr. Gilbert à direita. As pequenas dimensões da mesa nos aproximavam muito uns dos outros. Nesse compartimento havia 3 portas, uma dando para o quarto de banho, outra para um corredor que levava à escada do segundo andar, e a terceira para um corredor que conduzia à sala onde a princípio nos tínhamos reunido. Nesse corredor estavam colocados a despensa e o banheiro. A pedido do Sr. Underhill, antes de nos assentarmos, eu havia examinado cuidadosamente o corredor e suas dependências, o compartimento a que ele ia ter, bem como a porta que do compartimento abria para fora e as do quarto de dormir, que comunicavam com o quarto de banho. A porta que dava entrada para o compartimento vizinho não se fechava, mas as precauções tomadas impediam que alguém de fora pudesse passar de uma a outra sala. Pouco depois de nos assentarmos, disseram-nos: apagai a luz. Feito isso, disseram mais: cantai. Enquanto a Sra. Underhill cantava, os golpes produzidos em todos os pontos do soalho marcavam o compasso. Depois de pouco tempo, passavam do solo para a travessa inferior da cadeira em que eu estava sentado, continuando a marcar o compasso. A cadeira era sacudida, sensivelmente, a cada pancada. Depois de 6 ou 7 minutos, apareceu flutuando sobre nossas cabeças uma luz de aspecto fosforescente. Sua figura era retangular, com 3 ou 4 polegadas de face. Depois, ela subiu para o teto, a flutuar, indo e vindo de um para outro ponto da sala. Às vezes, descia até a distância de 1 ou 2 pés acima das nossas cabeças, e lentamente percorria o círculo que elas formavam. Quando eu olhava atentamente para isso, foi-nos dito por meio de pancadas no soalho: vivi perto de vós em uma outra vida, caro Roberto, mas hoje estou ainda mais perto. Sois a mãe do Sr. Owen? Perguntou a Sra. Underhill. Não, respondeu por golpes o invisível. O vosso primeiro nome não começava por um C? Perguntei eu. Sim, disse o invisível. Quantas letras tinha vosso primeiro nome? Perguntou a Sra. Underhill. 7 foi a resposta. Será Carolina? Perguntou a Sra. Underhill. Carolina tem 8 letras, disse eu. Será o nome sob o qual muitas comunicações me têm sido dadas? Sim, sim, respondeu o interrogado. Então, a luz flutuou para meu lado e ficou estacionária junto ao meu ombro esquerdo. Voltei-me e fixei-a firmemente. Pareceu-me que tinha as dimensões de uma pequena mão humana, envolta em véu brilhante, contudo, eu não podia distinguir bem a sua forma. Imediatamente ela aproximou-se do meu ombro e depois afastou-se, repetindo-o por 5 ou 6 vezes. De cada vez que se aproximava eu sentia no ombro uma espécie de contacto de dedos. Depois de flutuar por cima da mesa ao redor da qual estávamos reunidos, ela se elevou até o teto. Pedi-lhe que passasse pela porta que o dava para o corredor, e, se pudesse, nela batesse. Imediatamente vimos-la passar pela parte superior dessa porta, percebemos-lhe os movimentos e ouvimos a pancada, como se a porta fosse tocada 8 ou 10 vezes sucessivas. Tornou-se demasiado evidente que não éramos somente nós que ouvíamos isso, porque um cão fraudiqueiro, fora do corredor, ladrou assustado.
De novo me veio a ideia do martelo luminoso. Depois, a luz flutuou junto do Sr. Underhill, crescendo de brilho e parecendo tocá-lo. Ele disse que sentia a impressão do toque de um estofo fino e macio. Pedi que tocasse a minha mão. A luz moveu-se lentamente sobre a mesa, permaneceu breve tempo sobre minha mão, depois tocou-me no pulso. O que eu senti era semelhante ao leve contacto de um dedo. Não seis tentado, perguntou-me o Sr. Gilbert, agarrá-la para saber o que é? Tenho razões para crer que não se deve fazê-lo, respondi. Obrigada, disse por golpezinhos o invisível. Depois, a luz dirigiu-se à Sra. Underhill, tocando-a na cabeça e no pescoço, como ela o afirmou. Pedi que também me tocasse na cabeça. Vi-a flutuar em direção a mim e experimentei a impressão que produziria o contato leve de uma fina e macia peça de gaze com a parte inferior da minha cabeça e pescoço. Igualmente, então e depois, senti que além da gaze, me tocava um outro corpo de substância mais sólida, como a da mão que segurava a gaze. A ação se me afigurava de uma pessoa que estivesse ao pé de mim, apesar de haver visto, com meus próprios olhos, a luz, poucos minutos antes flutuando sobre a mesa e me tocando no pulso. Além disso, como esse contacto durasse algum tempo, durante ele falei diversas vezes sobre o assunto, obtendo respostas de todos os presentes, o que me dava a certeza de nenhum ter deixado o seu lugar. Depois, a luz levantou-se no ar e olhando-a fixamente quando flutuava junto ao teto. Observei que junto ao corpo luminoso se moviam alguns corpos escuros, do comprimento e grossura de dedos. Não pude, porém, reconhecer-lhes a forma. Mas o Sr. Underhill disse que distintamente viu dedos. Enquanto a luz flutuava acima de nós, produzia-se uma ligeira crepitação. Durante a sessão, não se mostrou o mais leve indício de estar alguém caminhando pela sala. E quando a luz se aproximava de um dos assistentes, eu percebia claramente a figura e a posição destes. Muitas vezes, quando o espírito que se manifesta é o de uma pessoa que teve na vida terrena caráter violento, os golpes produzidos parecem indicá-lo. Choques fortes produzidos pelo espírito de um homicida. Em uma sessão à noite de 17 de agosto de 1861, na sala do Sr. Underhill, perfeitamente iluminada, ouvimos depois de algum tempo de espera, não as moderadas pancadas do costume, porém choques duros e pesados, como os que poderia produzir um martelo de 5 quilos a bater no soalho. Por esses golpes, combinados com as letras do alfabeto, soubemos que nos queriam falar. Indagando o nome do batedor, foi-nos respondido que era Jackson. Perguntei se o espírito tinha, na sua encarnação, vivido no estado de Indiana, onde conhecera um homem com esse nome. Ele por um golpe respondeu que não. Então lhe perguntamos se fora, na vida terrena, conhecido por alguns dos presentes. Obteve-se esta resposta: fui um homem a quem não amastes. Veio-me logo à mente o espírito de Jackson, o estalajadeiro de Alexandria, que, 2 meses antes, matara o coronel Ellsworth quando este fizera arriar a bandeira confederada da fachada da sua hospedaria. Apenas me veio este pensamento, foram ouvidas 3 fortes pancadas que confirmaram o meu juízo. Falamos de Ellsworth, por pancadas, ele disse, o seu procedimento magoou-me. A Sra. Underhill replicou, lastimo, porém ele julgava obedecer à lei. A resposta foi, eu também defendi a minha bandeira. Ele acrescentou que já tinha uma vez comparecido a uma das sessões da Sra. Underhill, e que nos estados do sul havia muitos crentes nos fenômenos espirituais. Experimentalmente, notei que quando esses golpes se davam no 2º andar, eram ouvidos no 1º e no 3º, tão distintamente como se fosse um operário mecânico que estivesse ali trabalhando. Eles faziam vibrar o soalho e produziam a convicção de estarem nele batendo com pesado malho, apesar de estarmos vendo que tal não acontecia, de fato. Ocasionalmente,
Pode-se crer que o caráter das pancadas deve, até certo ponto, depender do médium, mas não possua precisa evidência para afirmá-lo. Golpes de violência assustadora. Em uma sessão na tarde de 25 de outubro de 1860 na sala da frente da residência da Sra. Fox, na cidade de New York, estiveram presentes Katy Fox, sua irmã Margaret e eu. A sala tinha duas portas, dando uma para o corredor e outra para um compartimento. Ambas foram fechadas antes de nos assentarmos. Pelos golpes nos foi dito, apagai a luz. Feito isto, depois do aparecimento de alguns fenômenos luminosos, ouviu-se repentinamente um golpe tremendo no centro da mesa, tão violento que todos instintivamente nos inclinamos para trás. Pelo som, parecia o choque de uma cachamorra manejada por um homem robusto, capaz de espedaçar qualquer mesa ou, pelo menos, de nela fazer profundo estrago, qualquer que fosse a madeira empregada em sua construção. O mesmo choque, aparentemente com a mesma força, repetiu-se por 5 ou 6 vezes. Era impossível testemunhar tão violentas demonstrações sem um certo sentimento de temor, porque era evidente que havia ali uma força capaz de produzir resultados fatais. Contudo, eu não receava qualquer grave ofensa, não conhecendo caso algum em que tal se tenha dado. Quando depois reacendemos o gás, procedeu-se ao mais minucioso exame da mesa e ficamos convencidos de que ela nada tinha sofrido em sua substância, nem mesmo no seu polimento. Considero fisicamente impossível que qualquer ser humano, ferindo a mesa com a força que tínhamos observado, deixasse de produzir sensíveis avarias. Depois, a Sra. Underhill me informou que tinha muitas vezes, em presença de sua irmã Margaret, ficado muito assustada com golpes violentos, semelhantes aos que eu lhe descrevia. Nunca, nem antes nem depois, houve mais coisa alguma capaz de aterrar as pessoas nervosas. Muitos anos depois, porém, testemunhei a manifestação de um poder oculto, realmente mais pacífico e menos capaz de assustar, porém, relativamente à intensidade do som, quase da mesma força que o precedente. Pancadas abalando uma casa. A 10 de março de 1864, achavam-se reunidos o senhor e a senhora Underhill comigo na sala da frente do segundo andar de sua casa, para uma sessão à noitinha, à plena luz do gás. Poucos minutos depois de nos havermos assentado, chegaram-nos aos ouvidos sons de um caráter muito especial. Cada golpe, se o termo aqui pode ser aplicável, soava exatamente como aquela no soalho de uma bala de canhão de médio calibre, descendo de uma altura de 2 pés. A cada choque, todo o soalho da sala estremecia assaz distintamente. Sentíamos o abalo debaixo dos pés, o qual pela mesa se comunicava às nossas mãos. Às vezes, o som era exatamente o que produziria a bala batendo e saltando para cair de novo, com menor força. 5 desses choques indicaram que alguém nos queria falar, e, combinados com as letras do alfabeto, os que se seguiram demonstraram que o espírito que assim se manifestava não me era indiferente. Disse que o livro para o qual eu estava colhendo material seria bem aceito, pois vinha satisfazer uma grande necessidade pública, e que eu havia de testemunhar algumas coisas assustadoras, de vez em quando. Depois acrescentou: a minha mudança foi pequena. O que conheço do mundo espiritual não é tanto como supondes. Hoje tenho a certeza daquilo que eu aí esperava. Encontrei nos céus amigos que me eram caros e conheço que minha vida é imortal. A.D. Wilson. Só isso? Talvez digam. Só isso e haverá almas superficiais que se contentem com tão breves e simples comunicações. Ah! Se ela for real, que incomensurável é a sua importância. Que infinito consolo nos fornece essa verdade, expressa de um modo tão simples. O Dr. Wilson, assaz conhecido por mim, e íntimo amigo dos Underhills, era um espírita sincero e excelente homem. Exerceu a medicina em New York,
onde tinha grande clientela e faleceu há menos de um ano. Os sons pelos quais a comunicação, que se dizia a vinda do falecido amigo, foi tomada, letra por letra, pareciam produzidos pelo baque de um pesado globo metálico no som.